Agora a gente vai para a página 24 do nosso M2, Estudo Geral das Funções. Nesse momento, a gente vai estudar o domínio de uma função real. Olha só, dados dois conjuntos A e B não vazios, a função f é uma lei que associa cada x pertencente ao conjunto A a um único y pertencente ao B, tal que y é igual a f de x. O conjunto A é chamado domínio de f. O conjunto B é chamado contradomínio de f. E y igual a f de x é uma lei de associação entre A e B. Aqui um comentário. Lei de associação é a mesma coisa que lei de formação. Dentro daqueles três ingredientes que compõem uma função, essa lei de associação é o que a gente chama de regra. Tá? A lei de formação é a regra. O conjunto A, olha só essa confusão aqui, né? Uma lei que associa cada x pertencente ao A. Bom, o que eu boto na máquina? Eu boto na máquina valores de x. De onde eu tiro esses valores de x que eu posso colocar na minha máquina? Eu tiro do domínio. Por isso que ele diz, ó, a cada x pertencente ao A, ou seja, cada valor que eu pego de dentro do A e coloco na máquina, essa lei, a lei de formação, a lei de associação, me devolve um único y que está dentro do B, dentro do contradomínio. Tá? Esse A é o conjunto de partida, esse B aqui é o conjunto de chegada. Tá? É isso que ele está falando aqui. Assim, ao definirmos uma função, é importante deixar claro qual é o seu domínio. A gente já falou sobre isso. Para ter uma função, eu preciso ter os três ingredientes: domínio, contradomínio e a lei de formação. Tá? É o que ele disse aqui. Ó. É importante deixar claro qual é o seu domínio, qual é o seu contradomínio e como esses dois conjuntos se relacionam por uma lei de associação. Os três ingredientes: domínio, contradomínio e a lei. Tá? Entretanto, em algumas situações, uma função y igual a f de x é definida apenas por sua lei de associação, sem a especificação de seu domínio e contradomínio. Essa frase não está totalmente correta, mas também não está totalmente errada. O que ele quer dizer é que muitas vezes a regra, aquela regrinha que relaciona os dois conjuntos, ela não vale para qualquer valor do domínio. A gente determina que o domínio, função real, né? O domínio são todos os reais e o contradomínio também. Só que, às vezes, a gente pode ter uma lei que não aceite todos os valores dos reais. E aí, o que a gente vai fazer? Vai jogar fora a máquina? Não. A gente vai fazer uma adaptação na máquina para quê? Para que aquela máquina continue sendo função. Para que todos os valores do meu domínio me devolvam um único valor do contradomínio. Tá? É isso que a gente vai fazer. Ó, nesse caso, temos que... O que acontece? O domínio f é um subconjunto dos reais. É um subconjunto do conjunto dos reais. Ou seja, não são todos os reais. É um pedaço dos reais. Tá? Não vale para todos os números reais, mas vale para um pedaço desse conjunto. É um subconjunto dos reais. Tá? O contradomínio é o conjunto dos reais. O contradomínio a gente não vai mexer. O conjunto de chegada. A gente só vai precisar fazer uma adaptação ao conjunto de partida, que é o nosso domínio. Tá? Assim, para uma função real f, vamos determinar seu domínio em cada um dos casos a seguir. Antes de estudar os casos, a gente vai pensar. A gente vai tentar entender o que vai acontecer. Eu vou tentar explicar para vocês. Às vezes, como eu disse, algumas leis não aceitam qualquer valor de x. E existem tipos bem claros de função assim. A gente vai ver que são poucos casos, na verdade, e toda vez que aparecer um desses casos, a gente vai dar uma pensadinha e vai adaptar, adequar o conjunto do domínio, adequar o conjunto de partida.
Bom, olha só. Para x ao quadrado mais 16, f de x igual a x ao quadrado mais 16, temos que f de x, ou seja, o y aqui, né, é um número real para todo x pertencente aos reais. Ou seja, qualquer valor de x que eu coloque aqui, ó, essa função funciona. Essa função funciona. Quase redundante, né? Para qualquer valor de x que eu coloque aqui, desde que seja um número real, essa função me devolve um número real. Portanto, o domínio de f é o conjunto dos reais. Ó, o domínio de f é o conjunto dos reais. Olha como ele escreve isso. df, o domínio da função f, igual ao conjunto dos reais. Até agora, todos os exemplos de funções que eu passei para vocês são desse tipo aqui. Todos os valores de x que a gente colocar estão valendo. Tá? Aqui, ó, já começa a ter problema. Por quê? Porque eu tenho uma fração. Eu tenho uma fração e aqui embaixo, ó, tenho x. Lembra que uma vez a gente fez em aula uma divisão por zero? E a gente viu que não existe divisão por zero? Sei lá, 12 dividido por zero. Não existe. A calculadora até responde, né? Impossível fazer essa divisão. Diz que não é possível fazer essa conta. Então, ó, quando tiver uma fração, quando a lei que determina essa função for uma fração, a gente tem que se ligar no seguinte. Este número aqui de baixo, ó, o 3x mais 9, o denominador tem que ser diferente de zero. Todo o número que está aqui embaixo, 3x mais 9, tem que ser diferente de zero. Olha só, para f de x igual a 2x menos 1 sobre 3x mais 9, temos que f de x é um número real, desde que, para x pertencente ao r, desde que o 3x mais 9 seja diferente de zero. Por quê? Porque não existe divisão por zero. Logo, o domínio de f é todos os reais, menos o menos 3. Por quê? Porque se eu botar nessa máquina o menos 3, se eu colocar aqui dentro dessa máquina o menos 3, o que vai acontecer? Vai ficar em cima um número, menos 7, né? 2 vezes menos 3 dá menos 6, menos 6, menos 1, menos 7. Em cima vai ficar o menos 7. Tá, beleza, menos 7 pode. Agora, se eu colocar um menos 3 aqui embaixo, vai ficar 3 vezes menos 3, menos 9. Menos 9 mais 9, 0. E aí, o que a minha máquina vai ter que fazer? Vai ter que fazer menos 7 dividido por 0. E qualquer divisão por 0 não existe, né? Menos 7 dividido por 0 não existe. A gente não sabe dizer a resposta. Não consegue. Tá? Então, o que acontece? Para não botar fora essa máquina, a gente vai dizer, olha, cara, segue sendo uma função. Mas, para a gente conseguir fazer a continha, para a gente conseguir fazer todas as continhas, né? Tira o menos 3. Então, o domínio não é mais todos os reais, como era antigamente, ó. São os reais menos o menos 3. E olha como escreve isso aqui, tá? Todos os reais menos o número menos 3. Se aqui desse um número positivo, né? Se não pudesse ser o 14, por exemplo. O x não pode ser o 14. Tu ia botar todos os reais menos, aí entre chaves aqui, o 14. Tá? Então, a gente tem que se ligar. Quando a função for definida por uma fração, desde que tenha, obviamente, o x no denominador, a gente tem que fazer o denominador diferente de zero. Uma outra confusão que às vezes aparece, o pessoal olha para essa fração e diz assim, ah, o x não pode ser zero. Está errado. O x, neste caso, pode ser zero. O que não pode ser é que o x é menos 3. Ou seja, o denominador todo é que tem que ser diferente de zero. Tá? Denominador diferente de zero. Então, vamos adiante. Outro tipo de função que a gente tem que se ligar. Para f de x igual a raiz quadrada de x mais 2. Cara, não existe raiz quadrada de número negativo dentro dos números reais. Não existe raiz quadrada de número negativo dentro dos números reais. Olha só. Para f de x igual a raiz quadrada de x menos 2, temos que f de x é um número real para x pertencente aos reais.
Só que só vai ser verdade quando x menos 2, ou seja, o que está aqui dentro, ó, vai ter que ser maior ou igual a zero. Por quê? Porque não existe raiz quadrada de números negativos. Tá? Esse número aqui dentro tem que ser positivo, ou zero. Raiz quadrada de zero é zero. E raiz quadrada de qualquer número positivo existe. Às vezes a gente não sabe calcular de cabeça, mas existe. O que não dá para calcular é raiz quadrada, por exemplo, de menos 4. Raiz quadrada de menos 7. Dentro dos números reais, isso não existe. Beleza? Então eu tenho que me ligar. Para essa máquina aqui ser uma função, eu não posso fazer isso aqui ficar negativo. Eu tenho que fazer x menos 2 ser maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero. Tá? Pode ser igual a zero nesse caso aqui. Ó. Só não pode ser zero quando é denominador de uma fração. Quando está dentro de uma raiz sem fração, eu posso fazer igual a zero. Então, x menos 2 maior ou igual a zero, eu somo os dois lados, né? Ou seja, passa esse cara para lá diminuindo. Fica que x tem que ser maior ou igual a 2. E olha aqui, ó, como representa isso. O domínio é todos os números maiores que 2 ou iguais a 2. Né? Então, se o x for 2 ou qualquer valor maior que 2, beleza, essa função vale. E aí, olha que loucura. Ao invés de eu dizer, não, isso aqui não é função, eu digo, não, é função, mas o domínio é esse aqui. A gente faz uma gambiarra, dá um jeitinho no domínio para que a máquina seja útil, valha como função. Tá? Olha só, no primeiro caso, a gente viu fração. No segundo caso, a gente viu raiz. E o terceiro caso, obviamente, junta os dois. É uma fração e raiz. Fração e raiz. Por ser fração, o denominador não pode ser zero. Lembra que na fração, o denominador não pode ser zero? Por quê? Porque não existe divisão por zero. Então, esse cara aqui, o denominador tem que ser diferente de zero. Mas é uma raiz, então tem que ser positivo. Raiz quadrada, né? Tem que ser positivo. Bom, positivo e diferente de zero, olha aqui, maior que zero. Quando for uma raiz, só a raiz, o que está aqui dentro tem que ser maior ou igual a zero. Pode ser igual a zero o que está aqui dentro. Por quê? Como eu disse, existe raiz quadrada de zero. Agora, se esse valor aqui for negativo, aí não existe. Se for zero, pode ser zero. O que impede, nesse caso, de ser zero é por quê? Porque nesse caso aqui, a raiz é denominador de uma fração. A raiz, neste caso, é denominador de uma fração. E por ser denominador, não pode assumir o valor zero. Por isso, aqui é maior ou igual a zero e aqui é maior que zero. Por quê? Porque não existe divisão por zero, nem raiz quadrada de número negativo. Então, quais são os valores de x que eu posso colocar nessa máquina? Qualquer valor, desde que seja menor que 5. Está vendo aqui? Isola o x aqui, o x tem que ser o máximo valor. Então, todos os valores aqui têm que ser menores do que 5. Tá? Aqui um comentário legal. O domínio de uma função f também é chamado de condição de existência de f. Ou campo de existência de f. Tem tudo a ver com o que a gente falou, né? Essas funções aqui só vão existir quando o domínio é um subconjunto dos reais. Nesse caso, são os reais menos o número menos 3. Daqui são os números maiores que ou iguais a 2. E aqui tem que ser menor que 5. Tá? Relaxa aí que eu vou fazer mais um vídeo com alguns exemplos, falando um pouquinho mais sobre este conteúdo aqui. Depois a gente vai resolver alguns exemplos. Quando a gente começa assim, parece meio turvo, né? Não fica bem claro, às vezes, o que a gente está fazendo quando define o domínio de uma função. Mas aí, a partir do momento que a gente vai fazendo mais exercícios, praticando, fica mais claro, tá? Quem quiser dar uma praticada, na página 24, resolvam ali os exercícios, o exercício número 11. Tem 5 letras, A, B, C, D, E. Tenta resolver essas 5 antes de assistir o próximo vídeo. Por quê? Porque aí vocês vão ter uma base, já vão ter encarado
as dificuldades dos problemas antes de ter mais um pouquinho de teoria. Beleza? Então é isso. Façam aí os exercícios da página 24, o resolvido número 11. Valeu!